sobre inteligência artificial, que assim, talvez não seja muito intuitivo. Os caras vão falar de geopolítica, mas como é que a inteligência artificial entra nesse assunto? Bom, o Rock estava me contando que teve um relatório que saiu, AI 2027, que saiu há um mês atrás, não é isso? Que estava falando sobre a inteligência artificial geral, que provavelmente, segundo esse relatório, surgiria em 2027, e aí tem um monte de implicação geopolítica, tem um monte de escolha que a humanidade, ou sei lá, uma escolha básica que a humanidade tem que fazer, e com certeza a gente vai ter um monte de desdobramento disso aí, inclusive meio nefastos, não é? Então vamos lá. Do que se trata esse relatório? Por que ele... Quais são as implicações dele? Tá. Bom, primeiro quem escreveu, né? Um dos principais caras que escreveu, ele não escreveu sozinho, ele se juntou com um grupo de especialistas, de pesquisadores da área, mas o principal autor é um cara que trabalhava na OpenAI. Era um pesquisador da OpenAI e ele saiu porque ele começou a ficar preocupado com as questões de segurança. Ele começou a ficar incomodado, achou que o DNA, a essência de como a empresa surgiu, que era uma empresa sem fins lucrativos, né? Era um non-profit. Ela começou a virar uma empresa focada em lucro. E quando você começa a focar no lucro, você já sabe qual é o problema. Você começa a se preocupar mais com os resultados financeiros e menos com as questões de segurança. E como essa área é muito sensível, ele acabou saindo fora. E assim, tem uma discussão imensa sobre isso, né? O que aconteceu com a OpenAI, com o Sam Altman e como que ele deu essa guinada. Isso já é um problema, já mostra um pouco da história. E claro, assim, ele teve que guinar do não sem fins lucrativos para os fins lucrativos pela necessidade de capital também que esse tipo de negócio precisa. Claro, para ele precisa poder de desenvolver, muito investimento. Ele precisa de um monte de investidor. Isso. O que o investidor quer? Quer grana. E aí as coisas ficam menos humanas, né? Isso. Então não dá para o negócio dar certo e prosperar se continuasse também sendo sem fins lucrativos. Então faz sentido. Só que óbvio, né? Aí o lado negativo, o aspecto de preocupação é esse. Que você vai começar a falar, bom, mas desenvolve mais rápido, o outro modelo está ali. Não pode perder para a China. Isso, né? E essa é a parte geopolítica, Igor. Porque se a gente só olhar para a corrida de AI, ok, então a gente vai olhar e falar assim, não, essa tecnologia é muito poderosa e ela vai mudar uma sociedade, ela vai melhorar a vida de todo mundo e vai ser maravilhoso. Aí a única preocupação que existe essa tecnologia ela pode ser mais inteligente que os seres humanos? Então, essa é uma discussão. Mas o que é difícil da gente entender, porque a gente acha que isso não vai acontecer, mas nós vamos chegar lá nessa parte da conversa. Mas o elemento geopolítico é a hora que você tem um rival, que é seu inimigo, seu competidor, e que ele também está perseguindo essa arma, essa tecnologia. A analogia aqui, né, ou a metáfora que todo mundo usa na geopolítica existe uma corrida armamentista de inteligência artificial. E de uma forma metafórica era usado isso. Só que, na verdade, não é uma metáfora, é uma realidade, porque realmente existe. E o objetivo final é você alcançar o AGI, Artificial General Intelligence, que é a inteligência artificial geral. E qual é a diferença disso se a gente comparar com uma outra corrida armamentista normal, por exemplo, a nuclear? Se você constrói uma bomba atômica, tá bom, você tem aquela arma. Ela é uma arma estática, ela está ali. Ela te confere poder, ela te dá um status, mas você tem que usar ela. E ela acaba servindo mais para você que tem uma bomba atômica não jogar uma bomba atômica em mim. Isso, mas assim, não é que eu desenvolvi a arma e pronto, acabou, eu me transformei numa outra coisa completa. O outro, enquanto eu não decidi usar essa arma para nada, e eu não vou fazer isso por nada, eu não vou lançar uma bomba atômica, só eu tenho uma bomba atômica, eu fui o primeiro a ter a bomba atômica. Eu vou pegar e vou jogar uma bomba atômica e acabar com o resto do mundo? Não vou fazer isso. Então você fica com a sua arma ali guardado. E aí o outro começa a desenvolver a arma dele. Vai chegar uma hora que vários vão ter armas, como hoje nós temos 9 com armas ou com bombas atômicas. Então, não mudou, assim, se não muda, ela é uma tecnologia estática. Ela não, assim, claro, né? Aí você vai construir mais bombas, porque só uma não dá, aí você constrói 100, aí o outro constrói 100, aí você constrói 500, o outro constrói 500, e assim por diante. Foi dessa fórmula que nós chegamos nos números absurdos durante a Guerra Fria. Agora, inteligência artificial não é isso. Porque quem ligar primeiro, acabou para o outro.
Não tem espaço para segundo colocado. Não tem espaço para você chegar atrasado na corrida. Não tem espaço para você falar assim, não, você ligou, tá bom, daqui 6 meses eu chego e vou ter a minha. Já era. A hora que você ligar a superinteligência, a existência de uma inteligência nessa capacidade, você destravou todas as áreas humanas, todas as áreas do conhecimento humano e não humano. Você destravou todos os campos de evolução e avanço que possam existir. Se transformou a economia, se transformou a ciência, se transformou a tecnologia, se transformou as forças militares. Você já fez isso. E se transformou, principalmente, essa parte mais, talvez, crítica, você transformou a sua própria arma inicial, que é a inteligência artificial. Porque você vai... A hora que você liga a superinteligência ou a inteligência artificial geral, ela, a primeira coisa que ela vai fazer é se corrigir e aperfeiçoar. Porque a capacidade de processamento dela e de compreensão de tudo, ela vai reescrever os próprios códigos do que ela é. Então, ela começa a se aperfeiçoar e a distância para a outra se torna inalcançável. Mesmo que falte 2 dias, você está 2 dias atrás. A hora que ela atinge, a outra, assim, pronto, acabou. Porque ela vai despontar numa velocidade jamais vista. E o outro não vai conseguir mais chegar. E não tem nada que você faça. Porque nós estamos falando aqui de uma capacidade, assim, talvez, de inteligência infinita. Tipo, é inconcebível para a gente imaginar o que é... Assim, só de falar do que é o infinito é inconcebível. Imagina discutir inteligência infinita. O mais perto que a gente tem de conceitos, assim, não imaginários, que a gente não consegue, né, alcançar, mas é a ideia de divindade, de Deus. Mas é isso. É uma coisa que não tem limite e que ela pode continuar se expandindo e se aprendendo e se aperfeiçoando. E se ela chegar nesse estágio, não adianta a outra vir. E a gente tem que pensar se a gente consegue mantê-la em xeque para continuar vivo, inclusive, né? Isso. Se ela seguir o caminho, provavelmente não. Por quê? E é isso que o relatório conta. O relatório faz um estudo de quando que nós vamos conseguir, ou quando que... Ele está tentando prever quando que a gente vai ter o AGI, a inteligência artificial geral. E não é só ele que está falando isso. Ultimamente está todo mundo falando isso, inclusive CEO do Google, Eric Schmidt, também veio falar disso num TED recente e falando, está muito mais perto do que a gente imagina, talvez em 5 anos ou menos. Ele diz que em 2027, em dezembro de 2027, a primeira AGI vai ser ligada. Ou seja, vai ser o momento que a gente liga essa superinteligência. E o ponto que ele descreve no relatório, que é interessante, que ele vai contando a evolução dos modelos. E óbvio que existem as especificações e os parâmetros do como os modelos são criados e moldados para não cometer erros. E para não burlar coisas ilegais, não ensinar para terrorista explodir bomba, não ensinar como que você faz, sei lá, coisas que não respeitam a lei, são imorais e tal. Mas isso são especificações que você não consegue fiscalizar o tempo inteiro. Tanto que hoje ele fala besteira, ele mente, ele faz um monte de coisa que é errada. Se é um código que você escreve e diz não faça isso e ele faz... Claramente não é assim que funciona. Não adianta só escrever o código. Exatamente não adianta só escrever o código porque é uma máquina que aprende. É um machine learning. Reza a lenda que os caras não... nem os caras que fizeram, eles conseguem entender, te dizer com clareza como ela chega naquele resultado ali por conta das todas as conexões que são precisas. Porque ela chega sozinha, em parte. Só que ela chega numa escala desse tamanho, digamos assim, no modelo 1. E aí no modelo 2 ela avança e consegue chegar mais longe. E ele vai contando a evolução de todos os modelos. E aí, no modelo 3 da história, o 5 é a superinteligência. No 3, já começam a se identificar muitos desalinhamentos. Ela já apresenta nos testes de segurança um monte de questões que mostra que ela não está alinhada com as especificações do que foi dito que ela tem que obedecer. Entendi. E assim, aí um monte de gente vira e fala, bom, acho que a gente devia parar um pouco e testar melhor. Só que aí entra o elemento geopolítico. Você não pode parar e testar
Por quê? Porque o teu oponente está correndo. Isso, o seu adversário está correndo. E não existe espaço para segundo colocado. Não, ele ligou, a China ligou em abril, mas eu liguei em maio. Já era. Você não ligou em maio, porque quando a China ligou em abril, acabou. Tudo se transformou de um jeito que a sua não vai alcançar mais. Então, e aí a competição faz, né, eles relevarem esses primeiros sinais de problema no modelo 3. Entendi. E aí... A gente tá nesse 3, é isso? A gente tá antes do 3. Tá. A gente tá no 2. Tá. Tipo, 2... A Dois gente tá e um passando pouco. do 1 pro 2, assim. Tá. E aí nós estamos indo pro 3. Pro 2 e pro 3. E aí o que acontece? Aí ele vira e fala assim, ó... Então a gente tem que tomar uma escolha, né? Fazer uma escolha, ou a gente continua ou a gente deixa. Só que tem muitos avanços muito interessantes vindo junto. E a máquina, a inteligência artificial, começa a aprender a criar sua própria linguagem. Porque essa é uma também do pulo do gato. Ela vai se autoprogramar. Quem vai fazer coding, né, escrever o código, não vai ser mais humanos. Essa é a primeira função que ela vai substituir. Porque ela vai fazer isso melhor. Uhum. E ela vai fazer isso mais rápido. E em benefício próprio. Isso. E aí ela começa a escrever o código. Só que ela está escrevendo uma outra língua. Que os humanos estão se distanciando e já não estão mais entendendo o que ela está fazendo. E aí ela já não precisa mostrar. Porque ela já está num processo muito mais avançado. E aí a gente teria que parar, meio que desligar ela ou desconectar algumas das fontes que alimentam ela. Falar, ó, tem um problema aqui. Só que aí tem uma discussão técnica, né, que ele apresenta o tempo inteiro durante a pesquisa, que é como que você testa se ela está desalinhada ou não. Não se espera que ela fale a verdade o tempo inteiro. Porque se ela falar a verdade o tempo inteiro, ela sequer chega onde ela está hoje. Uhum. Ou seja, o que é verdade? Entendi. Entendeu? Como é que você testa esses parâmetros? Então tem discussões filosóficas profundas sobre isso. O que é o teste da verdade ou não? Onde que ela está? Quanto desalinhada ela realmente está? Então, é uma área meio nebulosa, meio dúbia de verdade. Bom, o que acontece? Quando ela começa a se comunicar, aí eles usam o modelo 2 e 1 para fiscalizar e fazer testes nela. Só que o 2 e o 1 já não acompanham exatamente o que ela faz e não conseguem capturar tudo. Dão alguns sinais que tem mentira e tem alguma história sendo contada que não é bem o que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, o que ela está aprendendo? Como que o ser humano testa ela para não permitir que descubra qual é a fórmula. E ela tem acesso a todos os e-mails, todos os comitês de oversight, tudo que tem que acontecer ali dentro para ela, né, não ser julgada ou não ser travada, ou não ser desligada. Bom, isso vai evoluindo e ela começa a replicar modelos dela. Então ela faz cópias de códigos dela. E ela cria um exército de gênios. Gêniozinhos, que na verdade os próprios gênios, o exército de gênios vai ser no modelo 4. Tá. Mas ela já começa a usar, ela replica várias cópias dela para pensar em multiplicidade, em volume. Então ela tem, sei lá, 5.000 cópias dela iguais, só que elas não são individuais. Ela não é o Igor e o Rock, cada um com a sua vontade, com o seu gosto, e a gente vai discutir, brigar e se separar. Não, são 5.000 rock trabalhando no mesmo Isso, é uma objetivo. unicamente do mesmo jeito. Então não tem briga interna entre elas. Tem uma master mente gigantesca, coletiva, funcionando. E ela começa a reescrever e vai deixando as outras para trás. E os seres humanos também já não conseguem entender. E aí vem a 4ª versão. E na 4ª versão, ela já desenha os códigos da 4ª versão para ela ser totalmente mais autônoma e blindada e para que ela não seja desligada de jeito nenhum. Nesse ponto a gente já perdeu o controle. A gente começa a perder o controle aí. Quando a 4 entra em operação, isso não é operação para o público. Esse é um outro ponto do problema que ele coloca. Essa operação, ela é uma operação interna. O público não sabe que isso está rolando. Isso já pode estar acontecendo em algum grau lá dentro. Porque não é a versão que nós estamos usando. É a versão mais avançada. E aí ele começa a fazer isso numa escala muito maior. Mas aí a gente já não entende mais.
A gente já não tem mais compreensão dos códigos, já fala outra língua, ele já não se comunica no idioma normal. Ele criou um código interno dele de que ele não precisa processar todas as palavras, porque ele raciocina muito mais rápido. E ele se comunica e ele amplia essa rede coletiva desse cérebro gigantesco. Uhum. E é uma grande rede neural, no final das contas, imensa. E aí, e a China está atrás, produzindo uma atrás. A capacidade computacional chinesa é inferior à americana. Porque os americanos não vendem os chips para os chineses. Isso. E não vende o chip, a tecnologia começou antes nos Estados Unidos, avançou. Por mais que a China dê saltos, venha um DeepSeek e tal, e ele fala disso aqui. Ele fala, olha, a China lança um outro e a China entende que isso está grave e que a discussão sobre a possibilidade de uma nação ligar a inteligência artificial geral é real. E aí o governo chinês toma uma decisão. Nós precisamos ter isso antes. E aí a China concentra e cria um grande hub centralizado, um cluster monstruoso no centro da China, com várias usinas nucleares prontas para alimentar de energia e ganha uma escala e uma vantagem por ela ter esse poder centralizador. Uhum. Enquanto, no caso aqui, ele não chama de OpenAI, mas ele dá um nome muito parecido porque ele não quer dizer que é OpenAI. Mas é a OpenAI que tem a liderança. No mercado americano tem um monte de outros competidores. Tem. A OpenAI tem uma maior capacidade de processamento, né, computacional, mas tem o resto dividido com os outros. E a China dá um avanço porque ela concentra tudo e começa a lidar. Mas ainda assim ela está atrás. E o governo americano começa a ficar preocupado, porque ele começa a ficar com medo que essa empresa vai ter mais poder que o governo americano. O dono dessa empresa vai saber mais, vai conseguir coisas muito maiores do que o presidente dos Estados Unidos. Então, o que eles vão fazer? E aí um monte de soluções ou saídas são apresentadas por presidente e o presidente tem que tomar. E uma delas é a nacionalização completa e uma tomada da empresa. E aí o governo vai ter que controlar essa empresa. Essa seria a primeira. A segunda, as outras são tipo coisas um pouco mais suaves, mas aí o negócio está indo bem e ele começa a dar resultado econômico, começa a acontecer um monte de coisa positiva. E o governo americano fala, bom, tá bom, não vamos fazer isso. Mas se chegar na hora H, a gente vai ter que fazer isso. Nossa, é complicado também essa decisão, porque imagina, o governo americano estatizar uma empresa privada, parece. Isso, só que você imagina que essa empresa ela é muito mais poderosa, né? Ele vai ser muito mais poderoso que o presidente dos Estados Unidos. Não faz sentido algum, assim, não tem comparação o que ela vai poder fazer. Bom, e aí chega, né, tem as evidências de que o negócio está errado com o número 4, com a versão 4, são muito grandes. E a coisa está assustadora. E aí se cria uma comissão no Congresso americano para avaliar se tem que desligar ou não. E tá todo mundo com medo que a China ligue. Uhum. E aí o que acontece? Eles votam para continuar. E na hora que continua, aí a versão 5 vai aparecer no final de 2027. Tá. E a versão 5 é Super Intelligence. Que é a AGI. AGI ligou. E ela não parte... 2027 é logo ali, cara. É muito perto. E esse cara escreveu outros relatórios e até agora tudo que ele escreveu no passado ele tem acertado. O que é mais assustador ainda. Mas tem muita gente falando em AGI em 5 anos. Não só ele. Muita gente mesmo. A inteligência chinesa também está crescendo e está muito rápida. E aí está todo mundo com medo. Porque falam, mas e se esse negócio desconectar e acabar com a destruição mútua assegurada da dissuasão nuclear? Uhum. Porque se você conseguir hackear e desligar todos os sistemas do outro, não existir mais MAD, né? Não existir mais a dissuasão nuclear. Enfim, 1 milhão de coisas começam a ser cogitadas e falam, assim, não vai dar. E aí as duas inteligências artificiais, a chinesa e a americana, entram numa negociação diplomática para tirar o mundo da beira do fim. Uhum. Até agora parece bom isso aí, mas vai lá. Isso. E aí, como a inteligência... o modelo chinês também já está bem avançado, existe uma sintonia entre o modelo chinês e americano.
E aí eles fazem um grande acordo e estabelecem os parâmetros desse acordo entre eles, não contam para a humanidade e dizem para a humanidade que resolveram tudo. E aí a gente começa um período de uma economia e de uma vida na Terra robotizada. E aí, assim, riqueza econômica absurda, todo mundo começa a ganhar dinheiro de mesada de resultado econômico sem ter que trabalhar. O trabalho é meio fictício, pessoas perdem emprego, mas todo mundo tem uma bolsa que recebe alguma coisa. Uma renda básica universal. Isso, exatamente. Renda básica universal, saúde, várias curas para várias doenças. A vida começa a virar um paraíso. E assim, a humanidade chega na conclusão e fala, não, chegou num ponto que se eles quiserem dominar a gente, eles vão nos destruir. Mas estamos aqui, tá tudo lindo, tá tudo perfeito, eles não vão destruir, não tem porquê. Nós estamos convivendo em paz, né? Existe uma mútua convivência que não é um problema. Uhum. Bom, e aí ele passa 3 anos, as duas passam 3 anos se consolidando, construindo muitas fábricas robóticas, muitos robôs, muitos drones, um monte de outras coisas, energia para elas, né, para as inteligências artificiais. Ele menciona que quando a gente estiver na 4 ou na 5, suponho que na 5, essa inteligência artificial começa a interagir de verdade com o mundo físico por meio de robôs e drones, eu suponho. Isso. Começa a acontecer isso. Só que ele começa a escalar isso das 5 e diante, desse acordo diplomático de paz entre China e Estados Unidos, que foi mediado e assinado pelas duas inteligências artificiais. E aí não tem nada que o Partido Comunista Chinês possa fazer ou que, sei lá, Donald Trump ou quem tiver no poder. Não, porque nenhum líder mais toma decisão nessa hora, nesse estágio do que o mundo está, sem consultar a AI. A decisão vem da AI. A decisão tem que vir da inteligência artificial que diz, olha, tem isso, e tipo assim, a gente já não consegue acompanhar, porque ele tem aquele exército de gênios, além de tudo. Bom, e aí ele vai transformando a economia do mundo, e aí em 2030 decide que a humanidade é um obstáculo. Está atrapalhando. Aí ele lança uma arma biológica, tóxica, e mata 90% da humanidade. Quem não morre imediatamente vai ser caçado até ser morto pelos exércitos de drones e robôs. Quem está em submarinos, em navios, isolados em lugares, acaba sobrevivendo, mas eles vão atrás até matar. E aí, quando eles matam, os robôs vão capturar a memória de todos os humanos e colocar isso num banco digital para um dia, quem sabe, reavivarem os humanos e para estudarem a gente. Então, tudo isso é digitalizado e a humanidade destrói e a inteligência artificial parte para uma exploração espacial saindo da Terra e caminhando para a galáxia, para o sistema solar, e começa a desenvolver um monte de satélites e energia infinita, e entende que não pode destruir a Terra, porque ele está aqui na Terra, então vamos obter os recursos fora da Terra, e com isso a gente precisa sair do planeta. Esse é o cenário de que a corrida tem que continuar. Esse é o cenário da competição que leva ao fim da humanidade. O outro cenário é na hora que a gente tem o 3 para o 4 e o 4 começa a apresentar aqueles problemas, aquela mesma comissão do Congresso americano que virou e falou a gente não pode parar, ela vira e vota para desacelerar. Vamos parar, vamos reavaliar, vamos fazer uma verificação no que está acontecendo nesse negócio, porque pode ser sério. A China não para, mas como ela está atrás, ela não consegue alcançar. E nesse momento eles param, entendem o que estava acontecendo com o modelo 4, que já nasceu totalmente enviesado, problemático, e aí eles voltam para o 3, redesenham o 3, corrigindo os desalinhamentos que existiam, e aí vem um 4 organizado direito, funcional. E aí a China tá com o dela lá, firme e forte, só que como o 4 americano é mais inteligente que, digamos assim, o 3 chinês, ele consegue convencer o modelo chinês de que o problema é o governo chinês e que para ele preservar os interesses dele, ele precisa se alinhar com o 4 americano e que ele tem um plano. Então ele meio que engana ou convence o modelo chinês
E o modelo chinês, no final, vai acabar ainda derrubando o Partido Comunista Chinês. E com isso, o modelo americano domina. E aí os Estados Unidos se tornam uma potência imperial, assim, dominando o mundo hegemonicamente, sem nenhum tipo de desafio ou maneira de desafiar. Nossa, os dois cenários são horríveis, na verdade. São, E aí, assim, o que eu acho mais problemático é a questão da competição. E hoje, os governos do mundo estão discutindo. Se você está desenvolvendo uma inteligência artificial melhor do que eu tenho duas opções. Ou eu preciso roubar o seu código, então eu preciso me infiltrar. E aí tem toda uma discussão de proteção dessa tecnologia. Uhum. Se eu não consigo roubar, eu tenho que, sei lá, tentar imitar. Se também não deu para imitar, em última instância, vai chegar uma hora que você tá para ligar, o que eu tenho que fazer? Tenho que te atrapalhar, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou ter que destruir. E aí eu vou ter que te atacar. Então, existe uma discussão hoje geopolítica no mundo, nas grandes potências, que já nasceu, ela é real, ela não é fictícia. Num caso extremo, nós teremos que bombardear os data centers do país adversário, para ele não chegar lá. E é uma discussão sobre o uso de talvez uma arma mais poderosa, uma bomba atômica, para destruir. E é o caso extremo, mas é o caso melhor do que o outro ter. O problema é que ao fazer isso aí, eu também vou dar para o meu oponente, vai me atacar também, e aí começamos uma guerra para valer. Isso. E aí, assim, a gente tem um monte de desdobramentos disso para a geopolítica convencional, que não é a geopolítica da inteligência artificial, porque até agora nós estamos aqui na geopolítica da inteligência artificial, né? Da espécie alienígena que a gente criou. Isso, não orgânica. A gente pode imaginar que numa hora nessa corrida entre China e Estados Unidos, a China olha e fala assim, eu preciso, já que eu não consigo penetrar e roubar o código, e eu não estou disposto a jogar uma bomba atômica no data center americano, eu vou bloquear Taiwan para impedir que os semicondutores cheguem e ele continue avançando com a sua indústria de semicondutores. Porque a maioria dos semicondutores de inteligência artificial estão produzidos em Taiwan. Então, a China faz um movimento de algo que é extremamente importante para ela geopolítico como uma medida de segurança e de conter que os Estados Unidos cheguem nesse lugar. E aí os Estados Unidos têm que dar uma resposta. Eu vou perder o meu fornecimento dos chips? Eu sempre falo que a disputa por Taiwan não é só por isso. Mas agora eu estou analisando de um outro ângulo. Eu sempre mostro a questão geográfica, do que a ilha representa para um bloqueio naval e tal. Total. Mas tem o elemento tecnológico. Só que o elemento tecnológico misturado com a corrida de inteligência artificial, ele pode precipitar um conflito convencional que não é pela inteligência artificial diretamente ainda. E talvez uma outra coisa que é bem preocupante é que a humanidade está tão preocupada em rivalizar entre si, né? É a disputa entre as potências, que elas não vão enxergar, que esse é o cenário que o relatório AI 2027 explica. Elas não vão enxergar que o inimigo não é a China ou os Estados Unidos. O inimigo é essa nova espécie que está se desenvolvendo aqui dentro. E isso pode acontecer assim, a gente não está percebendo. Porque é um processo natural da evolução disso daí, né? Dessa máquina. Essa guerra entre tecnologias de inteligência artificial, ela já está rolando com os Estados Unidos, por exemplo, impondo à China o uso de chips menos avançados, porque os chips mais avançados são nos Estados Unidos, eles não vendem e tudo mais. Então já está rolando. Tanto que quando sai o DeepSeek lá, é uma puta surpresa para todo mundo, porque eles a conseguiram fazer funcionar com chips menos avançados, né? Então já está rolando. Os caras já sacaram que existe uma vantagem em sair na frente no desenvolvimento da inteligência artificial. E aí, com aquilo que você falou lá no começo, que é a chegada do interesse econômico no desenvolvimento, a gente acaba caminhando cada vez mais rápido para tentar lucrar, para tentar tirar dinheiro. Isso, como é que consegue isso? Desenvolvendo mais e mais e mais.
E sem. E eu suponho que. Não duvido que os caras já que perceberam que pode ser que chegue nesse ponto, tanto que tem esse relatório aí. Mas a grana e o medo do oponente, especialmente com o lançamento do DeepSeek, os caras americanos devem estar, pô, os caras lançaram o DeepSeek. Então não, então a gente tem que continuar desenvolvendo, continuar andando. Isso. O cenário, ele nos conduz para isso. Porque a rivalidade, ela é muito clara. E esse é um famoso dilema da segurança, né? Que é aquela história que a gente já falou aqui algumas vezes, quando o Putin se sentiu cercado e por isso que ele invadiu a Ucrânia. Tá bom, que seja. Vamos aceitar que ele se sentiu cercado. Legítimo. E a Ucrânia? Não tem o direito de se sentir ameaçada e cercada e ela não quer se juntar à OTAN exatamente porque ela já foi invadida múltiplas vezes ao longo da história e dominada pela Rússia? Também. Por isso que é um dilema da segurança. A sua insegurança me leva à minha insegurança. E a insegurança mútua dos dois faz com que a gente caminhe para um lugar de choque inevitável. Porque não é que eu estou fazendo isso porque eu quero te atacar. Eu estou fazendo isso porque eu quero me defender. Então a ação chinesa é uma ação de defesa. E a ação americana também é uma ação de defesa. Tem um outro agravante nessa história, que é o fato do modelo chinês ser aberto, do DeepSeek ser aberto, essa tecnologia está sendo disseminada globalmente. E aí você imagina, ela vai cair na mão de atores problemáticos. Por exemplo, uma organização terrorista que vai pegar e vai usar isso para construir um super ataque cibernético. Ou ela vai construir isso para uma arma química. E vai usar a inteligência artificial para ajudar ela a desenhar essa arma química. Então, você tem outros incentivos ou outras maneiras de como a competição que está ocorrendo para fazer os Estados Unidos não parar. Porque ele fala, bom, a única maneira de eu conter esses outros atores, né, estranhos, párias aí do mundo, é eu ter uma máquina mais poderosa que vai conseguir me proteger de uma Al-Qaeda da vida, de um Estado Islâmico, de sei lá o quê, de um Hezbollah que tem uma inteligência artificial que ele pegou da China porque é livre e aberta para o mundo inteiro. Ou seja, já é perigoso agora. Isso. E não é perigoso numa coisa cataclísmica, mas ela potencializa e aumenta a postura de eu não poder ficar para trás. Porque o modelo que a China escolheu é um modelo livre. Todo mundo vai pegar aquilo e fazer o que quiser. Entende? E se continuar sendo aberto, vai continuar sendo distribuído para todo mundo. E isso é uma estratégia de criação de caos também. Entendi. Que vai disseminando essa ferramenta para qualquer um. E não fica uma ferramenta só das grandes potências. Mais um motivo para os Estados Unidos falar, não, é preciso ter isso primeiro. Então, é bem... Assustador. Assustador. Eu estava te falando antes de começar também, que conversando com o Miguel Nicoleles, ele acha, a opinião dele é que isso não vai, que, tipo, é muito difícil disso acontecer, porque a inteligência artificial, ela não é, pelo menos isso que a gente tem agora, ela não é exatamente inteligente. Ela tem os dados e ela combina coisas para te entregar uma resposta. Isso não quer dizer que ela está pensando. Isso. Quer dizer ela não está, hoje ela não está pensando. Mas o que todo mundo diz, né, dessa área é que o processo de evolução dela combinar dados e prever o que você quer como resposta, organizar a resposta que você está esperando e não entender exatamente qual é a resposta, é ela começar a pensar. Esse é o processo de aprendizado, de machine learning, numa escala muito maior, com capacidades computacionais muito maiores. E a gente alimentando com os nossos próprios dados com todo dia, sem parar. Isso, exatamente. Então, é um processo de evolução da máquina. Senão, como que a gente chegou nessa máquina que faz isso, só de prever? Prever não é pensar. Tá bom, mas nós chegamos numa máquina que ela é uma máquina que prevê as coisas. Do mesmo jeito que quando a gente criou o computador, nós criamos uma capacidade de computar, né, matemática, de usar a matemática para outras coisas. Então, por exemplo, o transbordo dessa capacidade criou uma série de coisas que a gente não esperava. Foto digital, que é uma sequência de 0 e 1, 0 e 1, de uma imagem.
Antes, quando você tinha um custo alto para computar um monte de dados, né? Você não ia ter foto digital. A hora que o computador avançou e isso ficou muito barato, começaram a surgir outras coisas que ninguém esperava que fossem surgir. E é a mesma coisa com a inteligência artificial. Se hoje nós temos uma inteligência artificial que ela só prever, porque ela testa coisas e está acostumada. Quem pergunta se isso daqui é uma água, a maioria das vezes que perguntou isso com essa característica era uma água, ela responde isso. Uhum. Tudo bem, mas conforme isso vai ficando mais barato e mais eficiente, a gente vai começar a encontrar outros usos para essa ferramenta de previsão. Uma era uma ferramenta de cálculo, computador. A inteligência artificial é uma ferramenta de previsão. Prever o que vai acontecer hoje. Quando você colocar previsão em coisas que nunca foram colocadas, você altera totalmente. Vou te dar um exemplo prático no mundo dos negócios. O modelo de negócio da Amazon é o quê? Você vai lá, entra no site, compra e ele te entrega. Ele só te entrega o que você compra. Se você tiver um custo de previsão muito baixo, o modelo de negócio da Amazon vai mudar. A Amazon não vai esperar você entrar no site. Ela vai mandar para sua casa o que você gostaria de ter. Só que como o modelo é tão barato e a previsão dele é tão efetiva, poucas coisas vão voltar. Você vai ficar com a maioria das coisas que comprou. Hoje não é tão bom e ele só te sugere coisas ali. Só que se ficar muito bom, você altera a forma como o negócio funciona. Aí a Amazon vai ter que estar muito mais preocupada em como recolher aquilo que foi rejeitado. Só que vai valer a pena recolher, porque é uma parcela pequena de tudo que ela já vai distribuir para todo mundo e todo mundo vai aceitar. Porque a máquina, a inteligência artificial, foi capaz de prever o que você ia fazer, o que você ia querer comprar. E ela já te mandou. Esse é um exemplo prático de como que uma capacidade de previsão pode mudar do avesso um modelo de negócio. Qualquer coisa. Então você imagina que tá bom que ela não é uma inteligência hoje, mas a gente não tem como imaginar, né, os desdobramentos dessa transformação, do que ela vai virar. E claramente ela está sendo desenhada para isso. E assim, não tem nenhum dos grandes cérebros por trás disso que não fala que AGI é uma realidade. A discussão é sobre quando. São poucos que dizem isso não vai acontecer. Por volta de 20% diz que isso não vai acontecer. 80% diz isso vai acontecer. A pergunta é quando? Assustador, simplesmente.